Por que a música te arrepia? O segredo para hackear seu cérebro. Olá, mentes curiosas. Alguma vez você já estava ouvindo uma música e de repente, sem aviso prévio, você se arrepiou, sentiu um nó na garganta ou uma euforia que percorreu todo o seu corpo? Como é possível que simples vibrações no ar, uma melodia, possam tomar o controle de nossas emoções mais profundas? Hoje não vamos ficar na superfície. Vamos fazer uma jornada, uma descida através de 5 níveis de conhecimento sobre música e cérebro. Eu te prometo que quando terminarmos, você nunca mais vai ouvir sua playlist favorita da mesma maneira. Nível 1. A superfície que todos conhecemos. Comecemos pelo mais óbvio, o que todos já experimentamos. Canções com ritmo rápido e tom maior, como Happy de Pharrell Williams, nos fazem sentir, bem, felizes. E canções lentas em tons menores, como Someone Like You de Adele, nos provocam nostalgia ou tristeza. É a regra mais básica do jogo. A música tem um sabor emocional direto. Mas não só sentimos, também agimos. Pense nisto. Por que as academias colocam música eletrônica em volume máximo? Ou por que as lojas de luxo têm uma música ambiente suave e elegante? Porque o ritmo nos afeta fisicamente. Um tempo rápido pode sincronizar-se com o nosso coração e acelerar nossos movimentos, dando-nos energia para aquela última repetição na academia. E uma música lenta em uma loja nos relaxa, fazendo com que caminhemos mais devagar e talvez compremos mais. A música é o controle remoto invisível do nosso ritmo corporal. E isto não é novo. Na verdade, é ancestral. Imagine nossos antepassados há milhares de anos sentados ao redor de uma fogueira. Não tinham Spotify, mas tinham tambores, palmas e vozes. O ritmo compartilhado não era apenas entretenimento, era uma forma de criar um vínculo, de sincronizar o grupo, de se sentir uma única tribo unida e forte. O ritmo é o batimento cardíaco da comunidade desde o início dos tempos. Essa necessidade de conectar através do som continua gravada em nosso DNA. E por último, neste nível básico, está aquele fenômeno tão familiar e às vezes desesperador: a música que gruda na sua cabeça. O famoso verme musical ou earworm. Uma melodia se instala no seu cérebro e se reproduz em loop sem que você possa fazer nada. É algo que consideramos natural, mas por que nosso cérebro, uma máquina tão sofisticada, fica preso repetindo um refrão de Bad Bunny repetidamente? Certo, isso que acabamos de ver é o que quase todo mundo sabe ou intui sobre a música, que ela tem emoções básicas, que afeta nosso corpo, que nos une como grupo e que às vezes se torna repetitiva. É a ponta do iceberg, a parte visível que flutua no oceano do nosso conhecimento. Mas se isso é o que vemos na superfície, que motores secretos o movem por baixo? O que está realmente acontecendo na sala de máquinas do nosso cérebro? É hora de mergulhar. Bem-vindos ao nível 2. Nível 2, os mecanismos ocultos. Lembra que falamos sobre como as músicas tristes nos fazem sentir tristes? Aqui vem a primeira grande revelação. Às vezes elas nos fazem sentir bem. Quando você ouve uma melodia melancólica, seu cérebro às vezes libera um hormônio chamado prolactina. A prolactina é um hormônio que o corpo usa para nos consolar, para nos dar uma sensação de cuidado e calma. É como se seu cérebro detectasse a tristeza da música e, como um amigo que se adianta aos acontecimentos, lhe desse um abraço químico para que você se sinta melhor. Por isso, às vezes, nos refugiamos na música triste. Não é para nos sentirmos pior, mas para receber esse consolo bioquímico. Toda a música que nos emociona é regida por uma regra invisível, a regra da tensão e liberação. Os compositores são mestres em criar expectativa. Eles tocam uma série de notas que nos fazem esperar uma conclusão lógica, uma nota final que resolva a frase. Enquanto nos mantém nessa tensão, nosso cérebro fica em suspense. E quando finalmente chega essa nota, PUM! Liberação. É exatamente como uma piada. A graça não está na palavra final, mas na tensão que a história prévia cria. A música brinca com essa expectativa para nos provocar arrepios. Agora vamos falar sobre por que uma música que no início você não gostava, de repente se torna sua favorita. Isso se deve a um erro de fábrica do nosso cérebro chamado viés da mera exposição. Nosso cérebro é, por natureza, um pouco preguiçoso e desconfiado. Ele prefere o que já conhece porque o conhecido é seguro. Assim, quando você ouve uma música nova, seu cérebro pode dizer, não sei o que é isso. Mas depois de ouvi-la no rádio, em uma loja, em um reel, seu cérebro começa a dizer, ei, essa eu conheço! É familiar, é segura, eu gosto. Não é que a música seja melhor, é que seu cérebro se acostumou a ela. Quando falamos que certos acordes soam tristes e outros alegres, não é uma verdade universal gravada em pedra, é uma herança cultural.
Na antiga Grécia, por exemplo, acreditavam que certos tipos de escalas musicais, os modos, tinham um ethos, um caráter moral. Acreditavam que uma melodia podia te deixar corajoso e outra covarde. Essa ideia de que a música tem um poder inerente para moldar o caráter foi se filtrando através dos séculos, e por isso hoje nossa cultura ocidental associa fortemente os tons menores com a tristeza e os maiores com a alegria. É um costume com mais de 2000 anos de antiguidade. Todos esses mecanismos, no fundo, resolvem uma necessidade humana fundamental, a de pertencimento. Quando você canta um hino em um estádio, quando você dança no mesmo ritmo em uma festa, ou quando você compartilha uma música que te emociona com um amigo, você não está apenas ouvindo música. Você está sincronizando seu cérebro com o de outras pessoas. A música age como uma cola social neurológica, nos faz sentir conectados, parte de algo maior que nós mesmos. Satisfaz essa necessidade primal de não estar sozinho. E o mecanismo final que muda tudo é o que sistema de recompensa do cérebro. Quando você ouve uma música que te fascina, especialmente naquele momento crucial, seu cérebro libera dopamina, o mesmo neurotransmissor que é ativado com coisas como comida deliciosa, dinheiro ou paixão. Isso é crucial. Não é que você goste de música de forma abstrata. É que seu cérebro está te dando uma recompensa química real, um impulso de prazer puro. Saber disso muda completamente a ideia de que a música é apenas um passatempo. É uma droga natural que nos auto-administramos. Assim, ao fechar este segundo nível, vemos que não somos observadores passivos. Entender essas engrenagens ocultas, a química do consolo, o jogo da atenção, os vieses do nosso cérebro e o impulso de dopamina, nos dá uma nova perspectiva. Isso nos mostra como e por que a música tem as chaves da nossa própria mente. Mas se você achava que já tínhamos tudo claro, prepare-se, porque aqui é onde a história se torna um verdadeiro caos. Pensar que tudo se resume a alguns químicos e regras é muito simples. A realidade é muito mais desordenada e fascinante. Nível 3. O caos da realidade, debates e complexidades. Aqui começa a briga. O primeiro grande debate é: a emoção da música é universal ou cultural? Por um lado, estão os que dizem que certas estruturas musicais são intrinsecamente emocionais para qualquer ser humano, não importa onde tenha nascido. Por outro, estão os que argumentam que tudo é aprendido. Que se uma melodia te soa triste é porque sua cultura te ensinou a associar esse som com funerais ou cenas tristes de filmes. Não há uma resposta fácil. Agora, um segredo. Você já ouviu falar dos efeitos Mozart? A ideia de que se você colocar música de Mozart para seus filhos, ou até mesmo para seu bebê no útero, ele se tornará mais inteligente. Bem, é um mito. A verdade é que ouvir música que você gosta e te ativa pode te dar um pequeno impulso mental temporário, mas não importa se é Mozart, Metallica ou Rosalía. Por que adoramos acreditar nesse mito? Porque buscamos soluções mágicas, atalhos simples para problemas complexos como a inteligência. É uma história boa demais para não ser verdade, mesmo que não seja. E isso nos leva a um paradoxo incrível, quase um dilema filosófico, a paradoxa da tragédia. Por que buscamos ativamente música que nos destrói emocionalmente? Pagamos para ir a um show chorar, criamos playlists intituladas Canções para um Dia de Chuva que nos afundam na miséria e adoramos. Vai contra toda a lógica de sobrevivência que nos diz para evitar a dor. Por que pagamos para nos sentirmos mal? É uma das grandes contradições da arte. E agora sejamos um pouco críticos. Vimos o quão poderosa a música é para hackear o cérebro. E isso nos leva a uma questão ética. É correto usá-la para nos manipular sem que percebamos? A música nos supermercados é projetada para que você compre mais, a dos cassinos para que você aposte sem pensar no tempo? É usada em campanhas políticas para gerar fervor? Onde está a linha entre criar uma atmosfera e a manipulação encoberta de nossas decisões? Essa ideia do que é certo ou errado na música também muda com o tempo. Pensemos nas dissonâncias, aqueles acordes que soam mal, tensos ou chocantes. Quando Stravinsky estreou A Consagração da Primavera, em 1913, as pessoas se amotinaram porque o som lhes pareceu uma agressão horrível. Hoje, essa mesma dissonância é usada em qualquer trilha sonora de um filme de terror para criar suspense e ninguém se escandaliza. O que uma geração considera ruído, a seguinte chama de arte. O debate é eterno. Todo esse caos nos revela algo profundo sobre a condição humana, a subjetividade radical da experiência. A mesma música que te transporta ao êxtase, para o seu melhor amigo pode ser um barulho insuportável. Não há uma verdade objetiva sobre se uma música é boa ou má, ou sobre a emoção correta que deve provocar.
A música nos demonstra que cada um de nós vive em sua própria bolha emocional e isso é ao mesmo tempo solitário e maravilhoso. Em resumo, o nível 3 nos ensina que a realidade da música não é uma ciência exata. É um campo de batalha de ideias, cheio de mitos, paradoxos e perguntas éticas que não tem uma resposta única. É um reflexo perfeito do quão desordenados e complexos somos. Muito bem. Você sobreviveu ao caos. Você viu que as respostas fáceis não existem. Agora é o momento de ver os detalhes que separam os curiosos dos verdadeiros conhecedores. Bem-vindos ao conhecimento de nicho. Nível 4. Conhecimento especializado, os segredos de nicho. Você conhece aquela sensação de arrepio que percorre seu corpo no melhor momento de uma música? Não são simples vontades de chorar. Tem um nome no frisson ou arrepio estético. E a ciência descobriu que não é aleatório. Geralmente ocorre com mudanças harmônicas inesperadas, quando a música rompe de repente com o que você esperava. É uma reação fisiológica real, uma espécie de curto-circuito prazeroso em seu sistema nervoso. E falando em reações, há algo ainda mais profundo, os reflexos do tronco encefálico. Antes que seu cérebro consciente, aquele que pensa, oh, que melodia bonita, processe o som, a parte mais primitiva do seu cérebro, o tronco encefálico, já reagiu. Imagine que você está em silêncio e de repente ouve um estrondo de porta. Você salta. Você não decide se assustar, seu corpo reage antes da sua mente. A música usa isso. Uma mudança brusca de volume ou um som muito agudo e dissonante ativa esse mesmo sistema de alarme primário, gerando uma resposta visceral antes que você possa sequer dar um nome à emoção. Grande parte desse conhecimento sobre as emoções primárias devemos a um herói secreto da neurociência, Jacques Panksepp. Este pesquisador passou sua vida estudando as raízes das emoções nos cérebros dos mamíferos e descobriu sistemas ancestrais que todos compartilhamos. Ele propôs que a música nada mais é do que uma forma sofisticada de ativar esses circuitos primários, o sistema de brincar com ritmos alegres ou o de pânico-luto com melodias tristes que imitam os chamados de socorro das crias. Basicamente, ele conectou nossas emoções musicais aos sons mais crus e animais. Mas há uma teoria alternativa, uma visão rebelde que compete com essa ideia. É a teoria da prosódia da fala. Sustenta que nossa resposta emocional à música é um subproduto de nossa habilidade para detectar emoções no tom de voz dos outros. Uma melodia lenta e de tom baixo imita a cadência de uma voz triste, uma rápida e aguda a de uma voz excitada. Segundo essa visão, a música é como uma superlinguagem, que não nos conta nada com palavras, mas que hackeia diretamente nosso detector de emoções vocais. E aqui vem uma descoberta que vai explodir sua cabeça e que choca com todo o nosso senso comum. Há pessoas com uma condição chamada amusias que são incapazes de reconhecer uma melodia. Para elas, parabéns para você, sou igual a uma sinfonia de Beethoven. Mas, e isso é o incrível, muitos deles sim conseguem identificar corretamente a emoção da peça. Podem te dizer isso soa triste ou isso soa alegre, mesmo que não distingam as notas. Isso sugere que nosso cérebro processa a informação melódica e a informação emocional por caminhos completamente separados. E agora, o detalhe final deste nível, o que conecta muitas das ideias que vimos. É o conceito de arrasto rítmico ou entrainment. Quando você ouve um ritmo potente, suas ondas cerebrais, literalmente, começam a oscilar em sincronia com esse ritmo. Isso é um momento ahá, em toda regra. Explica o vínculo social na fogueira ou na discoteca, nossos cérebros estão literalmente na mesma sintonia. Explica por que o tempo afeta nosso coração, nosso corpo se sincroniza. É a ponte física que une as vibrações do ar com a eletricidade de nossos neurônios. É a conexão definitiva. Chegar a este nível de detalhe nos demonstra que a música não é apenas um adorno cultural. É uma força fundamental que interage com nossa biologia das formas mais íntimas e inesperadas. Não é apenas algo que ouvimos, é algo que nos acontece. Chegamos ao limite do que se sabe com certeza. Exploramos os mapas conhecidos do cérebro e da música? Você se atreve a olhar além para a última fronteira onde há apenas perguntas e assombro? Nível 5, a fronteira final, especulação e assombro. Olhemos para o futuro. Imagine um aplicativo no seu celular conectado aos seus sensores biométricos. Você teve um dia terrível. O app detecta isso e, usando inteligência artificial, não te coloca uma música triste de uma playlist, mas sim compõe em tempo real uma melodia única e pessoal para você, projetada especificamente para te ajudar a processar essa emoção. A música deixará de ser um produto para se tornar uma terapia dinâmica e pessoal. Mas há uma pergunta que nem a ciência do futuro poderá responder facilmente. É a pergunta mais profunda de todas, por quê?
Porque uma simples sequência de frequências de som, algo abstrato, físico, sem significado inerente, produz a experiência interna e subjetiva da alegria, da melancolia ou da beleza. Sabemos quais botões toca no cérebro, mas não porque ao tocar esses botões se acende a luz de um sentimento. É o mistério último da consciência. E isso nos leva a uma implicação filosófica que dá vertigem. Se a música pode manipular de forma tão confiável nosso estado emocional, o que isso nos diz sobre nosso livre-arbítrio? Nossas emoções mais profundas são realmente nossas? Ou somos simples marionetes bioquímicas cujas cordas são tensionadas por padrões de som? Talvez a emoção não seja algo que possuímos, mas algo que nos acontece, um evento provocado pelo mundo exterior, e a música é o exemplo mais puro disso. Pensando grande, entender isso poderia ser chave para o futuro da humanidade. Se alguma vez contatarmos uma civilização extraterrestre, a matemática será nosso primeiro dicionário. Mas como compartilhamos a experiência do que é sentir? A música, com seus padrões universais de tensão, ritmo e harmonia, poderia ser nossa melhor opção. Poderia ser a verdadeira linguagem universal para comunicar a consciência. E aqui vos deixo com a última ideia, a mais provocadora. Talvez a música não seja algo que os humanos inventamos. Talvez seja uma propriedade fundamental do universo como a gravidade ou o eletromagnetismo que nós simplesmente descobrimos. As leis da física, as relações matemáticas entre frequências criam harmonia. As estrelas pulsam com ritmo. Os planetas têm órbitas que criam uma espécie de música das esferas. Talvez a música seja o som do próprio cosmos, e nossos cérebros são simplesmente as antenas, evoluídas durante milhões de anos para poder sintonizar essa frequência. E assim nossa jornada de 5 níveis chega ao fim. Descemos da superfície até as profundezas mais especulativas do conhecimento. Agora, com esta nova perspectiva, é momento de contemplar o panorama completo. É incrível. Você se lembra de como começamos esta jornada? Falando de algo tão simples como que as músicas alegres nos fazem sentir felizes. Uma ideia quase infantil, evidente. E terminamos aqui, na última fronteira, perguntando-nos se a música é a linguagem secreta do universo e se nossos cérebros são receptores cósmicos projetados para decifrá-la. Passamos de uma simples playlist a questionar a natureza da realidade, a consciência e nosso lugar no cosmos. Essa é a verdadeira magia da curiosidade. E agora eu te pergunto diretamente. Depois de toda esta jornada, qual é a música que tem o efeito mais poderoso e inexplicável em você? E agora, por que você acha que ela faz isso? Adoraria ler suas teorias e suas histórias nos comentários. Muito obrigado por dedicar seu tempo e sua atenção a esta descida. Se isso te fascinou tanto quanto a mim, inscreva-se, porque há muitos outros mundos para explorarmos juntos. Nos vemos na próxima jornada!